Saudamos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui e convidar vocês para mais um EBD online. Louvamos a Deus por estarmos aqui para mais um tema maravilhoso, na qual vamos discorrer neste dia. E nesse trimestre estamos tratando de questões difíceis do nosso tempo. Um assunto, um tema bastante relevante para os nossos dias. E hoje o tema que vamos tratar é sobre aborto, a morte dos inocentes. Vamos tratar desse tema, tem 4 tópicos, a qual vamos discorrer sobre este assunto. O nosso texto bíblico da nossa lição se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta e para as nações. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmos 139, do versículo 13 ao versículo 16. Não vamos ler, mas os irmãos acompanhem, façam a leitura, que é o tema da nossa lição de hoje. E como falamos, vamos tratar desse assunto que fala sobre aborto. O nosso primeiro tópico vem como título o aborto. Quando nós falamos nesse conceito, segundo a OMS, essa palavra vem de duas palavras latim, que é ab orto, que significa interrupção, privação do nascimento, interrupção da gestação, com extração ou expulsão do embrião. Então nós já observamos que só pelo conceito já entendemos que está completamente contra a tudo aquilo que Deus é, a tudo aquilo que Deus faz. Porque o nosso Deus, ele é Deus de vida e não de morte. O Senhor Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele disse que veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Uma certa vez, quando os seus discípulos estiveram com ele em Samaria, que Jesus, quando iniciou a sua pregação, os samaritanos o rejeitou, aqueles discípulos disseram: Senhor, permite que assim como Elias orou, oremos para que desça fogo do céu e consuma todos eles. Jesus disse: olha, o Filho do Homem não veio para tirar vida, não veio para matar, mas para dar a vida. Então esse conceito de aborto está completamente fora do que é Deus, porque Deus é o dono da vida, Deus, ele é vida. Algumas pessoas tentam justificar a questão do aborto, dizendo que ainda não há vida. Se nós analisarmos, desde o princípio, a partir do espermatozoide já é um ser vivo, porque ele faz uma longa jornada até o óvulo. Quando ele fecunda, quando ele penetra no óvulo, a partir daí, aquele espermatozoide ele é fecundado. Na segunda semana, já tem aproximadamente 250 células, ou seja, a partir daí, aquele espermatozoide começa a fecundar. E ele tem uma jornada de aproximadamente 5 dias até chegar ao útero. Então, a partir do momento, nós vamos entender que, a partir do espermatozoide, já tem vida. Claro que depois que esse espermatozoide fecunda no óvulo, e que vai para o ventre materno, que ele começa a tomar forma. Mas a própria palavra de Deus diz que o Senhor, antes de sermos uma matéria informe, conforme o salmista diz, o Senhor já nos conhecia. O texto que nós lemos aqui, a qual o profeta Jeremias cita no capítulo 1, versículo 5, diz que Deus, antes de nos formarmos no ventre materno, ele já nos conhecia. Amém? Então, esse conceito de aborto está completamente entrando em choque com relação aos conceitos de Deus, que é o Deus de vida, aquele Deus que veio dar vida e não tirar vida. O nosso segundo tópico, ele nos traz aqui tipos de aborto.
E o comentarista ele diz assim, ó, antes de vermos os tipos de aborto que a legislação brasileira permite, temos que saber o que a palavra de Deus nos diz a respeito. A Bíblia Sagrada deixa claro em Zacarias, fala ao Senhor, o que estendeu os céus e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aqui o profeta está falando que Deus forma o espírito do homem. O que é que precisamos entender aqui com esses tipos de aborto? É porque a legislação brasileira ele aprova o aborto em algumas situações. Mas entendemos que, sendo Deus o provedor da vida, só Deus pode tirar a vida. E aqui tirar a vida. E aqui diz que Deus ele formou o espírito, ou seja, toda a essência humana, toda a estrutura humana foi formada por Deus. Deus formou toda a parte material e a Bíblia diz que depois que Deus fez o homem do pó da terra, Deus soprou o espírito em seu nariz. Ou seja, tanto a parte material, espírito e alma, como a parte material foi feito por Deus. E algumas pessoas vêm com o intuito de dar respaldo à sua decisão, dizendo o corpo é da mulher e ela pode fazer o que quer. Mas o corpo ele pertence a Deus, o corpo pertence a Deus. A própria Bíblia Sagrada diz ali em Coríntios que o corpo pertence a Deus e não podemos fazer dele o que queremos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz que devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que nos dá a entender que oferecendo a Deus pertence a Deus, porque na realidade estamos apenas devolvendo, porque o corpo é de Deus. Deus formou o corpo e só a ele cabe o direito de tirar ou fazer o que quer do corpo. Amém? E aqui, no segundo tópico, ele fala alguns tipos de aborto. Ele fala aqui do aborto natural, que acontece devido a causas naturais. Questão congênita. Às vezes é uma questão da própria mãe, que tem algum problema congênito, algum problema sanguíneo, cromossomático, aí causa a expulsão do feto de forma natural. Às vezes é um problema no próprio feto, que tem algum problema também, que, como falamos, né, por questão congênita, o organismo da mulher não aceita por algum problema que tem no feto. Então, isso são causas naturais, que não têm interferência nenhuma por parte da mulher. E, bem à frente, existe também o aborto provocado. Esse aborto provocado, nós podemos ver de duas formas. O provocado, que é por uma questão exterior, não depende também da mulher, quando ela, por algum motivo, ou espancamento, ou algum susto, ou alguma contrariedade muito grande, ela vem a provocar esse aborto, mas nenhuma interferência da mulher, e sim interferência externa. Isso é um aborto provocado, mas que a mãe ela não tem esse intuito de fazer. Inclusive, na lei de Deus, fala que, sendo um aborto feito dessa forma, não cabe a responsabilidade da mãe, visto que, se uma mulher ela provocasse um aborto, ela pagaria com a vida, que era um crime capital na lei. E existe aquele a qual tem a influência da mãe ou com a ajuda de terceiros, a qual, por meios de medicamentos ou interferência, podemos dizer assim, médica, ela vem expelir, ela vem expulsar aquele embrião, aquele feto do seu organismo. Então, como falamos a princípio, esses conceitos de que o aborto é algo aprovado, porque a pessoa ela tem o seu corpo e pode fazer dele o que bem quiser, está completamente fora dos conceitos bíblicos. O terceiro ponto diz assim, o que dizem os defensores. O argumento que mais ouvimos dos defensores do aborto é que a mulher tem direito ao próprio corpo. A afirmação de que a mulher pode escolher entre dar luz a uma criança ou abortá-la é, no mínimo, egoísta. Observamos que
como falamos a princípio, a mulher, ela não é dona do seu próprio corpo, a gente falando no sentido geral, porque Deus foi quem fez. A própria Bíblia diz que não podemos acrescentar um côvado na nossa vida e não podemos deixar um cabelo branco ou preto, porque Deus é quem tem controle de todas as coisas. Então, algumas pessoas, os defensores dessa prática, eles usam esse argumento. Nós sabemos que existem algumas situações em, por exemplo, no caso em que a gestação está trazendo risco à vida da mãe, é um caso para se analisar, procurar todos os recursos, o meio, para que venha resolver essa situação. Mas, claro, que numa situação dessa, se opta pela vida da mãe. Se opta pela vida da mãe, claro. A questão outras questões que algumas pessoas tentam encontrar respaldo é na situação de estupro, que isso também, se nós atentarmos, nós estamos interferindo no direito daquela criança, no direito do inocente, ou seja, interferindo e até indo de encontro a Constituição, porque diz que a vida é um direito inviolável, ninguém tem o direito de interferir na vida de alguém. E aquele ser que está crescendo naquela mulher, mesmo ela achando que pode fazer o que quer, é um ser independente, mesmo ela sendo ali mãe, a genitora, mas ali é um ser independente, é um ser vivo, e por essa atitude, é uma atitude bastante egoísta, de pensar apenas em si, muitas vezes por questões estéticas ou pessoais, questões pessoais banais, tenta matar um ser inocente, tirar a vida daquele ser. O quarto ponto diz assim: por que a igreja é contra? Você já foi chamado de antiquado por ser um jovem que toma atitudes de acordo com a palavra de Deus? Algumas pessoas dizem que nós, cristãos, somos pessoas de mentalidade atrasada, que ficamos presos aos séculos passados. Olha, a igreja, ela é contra a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que vai em choque com relação à palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus despreza. Me faz lembrar que as pessoas lá de Israel, quando estava com a sua vida espiritual em declínio, aquelas pessoas começaram a adorar outros deuses e começaram a queimar seus filhos a Moloque, oferecer a Moloque, que era um deus de braços estendidos, que se acendia fogo ali, o braço daquele Deus ficava rubro e colocava as crianças ali em cima. E Deus chega para o profeta Jeremias e diz: olha, Jeremias, estão queimando seu filho a Moloque, coisa que eu nunca pedi. Ou seja, o próprio Deus, que é dono da vida, nunca pediu a vida de alguém, principalmente de um inocente. Então Deus ele repudia qualquer atitude. E nós, como igreja do Senhor, que temos como regra de fé a palavra de Deus, um Deus que diz que nos conhece desde o ventre da madre, um Deus que antes de sermos uma matéria informe, os olhos do Senhor já estavam sobre nós. De forma nenhuma, nós, como igreja do Senhor, podemos compactuar qualquer atitude dessa forma, quer seja aborto ou qualquer outra forma de morte. Então, em qualquer situação, menos nessa situação e esgotando todos os recursos, que está colocando em risco a vida da mãe, mas cessando todos os recursos, aí sim, existe aquela questão também de ser anacéfalo, a criança quando nasce com problema, com deformação no cérebro, com parte ou sem. Existe esta situação que o Código Penal, a nossa justiça brasileira aprova, mas tudo são situações que devemos analisar bem, para que as pessoas não encontrem pretextos para, em qualquer situação, querer tirar a vida de uma criança. Porque quando nós colocamos brechas em algumas situações, nós vamos dar precedentes para outras situações. E assim é o que acontece. Por isso, meus queridos irmãos, neste domingo
neste domingo, procure deixar bem claro que o aborto, ele é uma ofensa contra Deus, porque Deus, ele é o dono da vida. Deus, ele tem prazer em que as pessoas tenham vida. O próprio Senhor, ele fala em Ezequiel, no capítulo 18, tenho eu, porventura, prazer na morte do ímpio? Não. Quero antes que ele se converta e viva. O nosso Deus, ele é aquele Deus que dá vida. O pecado é quem começa a deturpar, o pecado é que traz a consequência da morte para o ser humano. Mas o propósito de Deus é dar vida. E ninguém, repito, ninguém tem essa autonomia, essa autoridade, a não ser Deus, de tirar a vida, principalmente de um inocente indefeso, sem uma oportunidade, sem ter uma oportunidade de defesa e de forma cruel tirar a vida daquela criança. Amém? Então fica esse tema, esse alerta, que os irmãos possam tratar com bastante cuidado esse assunto, para que os jovens, os juvenis, eles venham entender que essa prática é um crime e não se deixar levar por falácias de algumas pessoas que aprovam e que defendem essa prática. Amém? Então, desde já, queremos agradecer aos irmãos, que Deus abençoe, que Deus derrame das suas bênçãos sobre a vida de vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.